Olá, caros humanos. Hoje nós vamos falar sobre ETs e a nossa existência. Ok? Meu nome é Ferruccio Pilic, qualificação PhD, e já peço para que vocês deem o seu like ou dislike em suas críticas e sugestões e compartilharem enquanto vocês quiserem esse vídeo. A finalidade disso é que eu gostaria de todas as suas críticas e sugestões. Quanto mais críticas e sugestões, mais aprimoramento posso fazer no conteúdo e nas apresentações. Essa é a minha intenção. As ideias que eu apresento aqui geralmente são provocadas pela minha interação, minha vida cotidiana, né? E então, essa semana eu encontrei um casal ali na piscina, e que eles eram de Varginha. Aí, aqueles costumeiros piadas de ET de Varginha, né? Que eu fiz. Mas depois eu andei pensando, bem, por que nós estamos tão interessados assim em ETs, né? Então eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Eu vou primeiro dar o epílogo da conversa, para que vocês saibam onde nós queremos chegar. E depois vamos dar alguns conteúdos, algumas discussões que talvez levem a esse epílogo, certo? Então, resumidamente, a gente pode dizer, bem, nós sabemos que como humanos, nós somos mortais, vamos morrer e desaparecer. E nós não conseguimos ainda achar uma explicação muito boa por que nós existimos, por que o universo existe, tá certo? E mesmo apelar para um ser superior, sei lá, Deus, tá difícil, né? Porque todas as criações deísticas, né, de fato são criadas por nós, humanos. Nós é que criamos todas as religiões e todos os conceitos de Deus. Então, nós temos um certo interesse e receio, ao mesmo tempo, com ETs. O interesse que eu vejo é que da interação com os ETs, os extraterrestres, os alienígenas, eles talvez tenham uma nova ideia, uma nova explicação para a nossa existência, ou possa trazer alguma iluminação a essa área que a gente tem de dificuldade de entender por que nós existimos e para que nós existimos, para que existe o universo, né? Então, os ETs talvez tenham sido originados de uma certa outra maneira, que tem uma outra visão, e talvez complementando com a nossa, nos deem um pouco mais de orientação
de paz, né? Satisfação e iluminar um pouco melhor a nossa existência e a existência do universo. Mas também existe aquele receio, né, de encontrar os ETs, outros ETs, e eles serem tão burros quanto nós, né, e não acrescentarem nada ao nosso conhecimento. E então nós vamos ser dois grupos ignorantes, os ETs e nós, né? Então vamos continuar a mesma historinha de sempre. Mas esperemos que sempre existe essa possibilidade de encontrarem alguns ETs, né? Porque nós evoluindo filosoficamente, intelectualmente, está difícil de nem chegar perto do que é necessário para satisfazer a nossa curiosidade, a nossa ânsia de entender as coisas, certo? Então, por isso que a gente vive atrás de ET, provavelmente, para ver se eles conseguem nos iluminar um pouco melhor. Se eles conseguirem nos iluminar um pouquinho melhor, nós vamos até considerá-los como se fossem os nossos novos deuses, né? Provavelmente. Bem, isso posto, é o final que nós vamos chegar. Vamos tentar agora analisar como é que a gente chega a todo esse dilema, certo? Começando lá com a nossa pré-história, na época que a gente era meio selvagem ainda, né? Os australopitecos, neandertais, os Homo erectus, e assim por diante. Eles eram, no início, quase como outro bicho qualquer na natureza, né? E, por causa disso, até existe certa evidência que até alguns neandertais, alguns dos nossos antepassados, até comiam os mortos, né, os seus mortos, que era uma fonte de proteína, uma fonte de comida. Mas, à medida que o tempo foi passando, eles foram se tornando mais esclarecidos, mais iluminados, percebendo que eles, que todo ser humano, ou potencialmente humano, morria, né? E ia ser comido pelos bichos mesmo. Começou-se a talvez reverenciar esses mortos e darem a eles um funeral, e inclusive começar a enterrá-los, provavelmente achando que enterrando-os seria que nem uma semente que iria brotar mais tarde como um novo ser, tá certo? E então evitava dessa maneira que os animais selvagens comessem a carniça de nossos semelhantes. E então, enterrados, não seriam incomodados e ficariam lá e provavelmente algum dia até brotariam, né, com as plantas para uma nova vida melhor e assim por diante. Então, essa preocupação com depois da morte começou a
a se tornar mais corriqueiro entre os pró-humanos e os humanos. E tanto assim que eles começaram até, sabendo que eles eram mortais, percebendo que eles eram mortais, eles começaram a criar seitas, mitos e assim por diante, religiões, né? Para cuidar da parte espiritual, né? Como se a gente fosse se perpetuar de algum modo. Então, alguns poderiam até dizer que os humanos é que nem qualquer bicho ou qualquer planta que tem seus filhos, né? Que é uma maneira de se perpetuar a si próprio, seus genes, né? Então, por isso que a gente tem filhos, cria família, assim por diante. E isso começa a ficar cada vez mais interessante, porque, inclusive, as primeiras religiões tendiam a ser mais politeístas, né? Quer dizer, os nativos brasileiros, eles tinham lá o rei do trovão, que era o Tupã, né? E tinha um monte de outros deuses. Os egípcios tinham lá, adoravam o sol, Ra, e outros deuses também. E assim por diante. Então, a tendência era ter deuses, ser um politeísmo. Tinha até a mitologia grega, né, com Zeus e os outros vários deuses, né? Outra mitologia indiana e assim por diante. Evidentemente, existem até alguns que acham que a gente já teve algum contato com extraterrestres, porque, por exemplo, a mitologia grega de repente apareceu lá na Grécia, que era um lugarzinho meio atrasado, e apareceu gente relativamente inteligente, criou a mitologia, a filosofia, a democracia. Então, para ter uma democracia como eles tinham, não só em termos de a parte executiva, legislativa, como judiciária também, que era muito melhor do que atualmente, né? Porque atualmente nós temos sistema legislativo, representativo é corrupto, inoperante, não atende o que o povo quer. A justiça, pior ainda, né? Juízes, advogados, promotores, tudo bando de corrupção, falta de transparência. Inclusive, no caso do Brasil, quando eu fiz um planejamento axiológico, ou seja, planejamento dos valores para o povo brasileiro, ficou evidente que o povo brasileiro mais valoriza em termos de valores é transparência, ou seja, não a corrupção, não o nepotismo, não a roubalheira, né? Então, eles querem mais transparência, mais honestidade, e assim por diante. E isso foi, em grande parte, estimulado, porque naquele momento que eu fiz esse levantamento, com 8 milhões de brasileiros, estava graçando uma certa corrupção no judiciário, né? O pessoal vendendo
decisões judiciais, que recorrentemente vive acontecendo. Então, isso devia ser tudo acabado, né? Todos esses sistemas, legislativo, executivo, judiciário, Força Armada, tudo ser extinto e botar tudo isso como sistema voluntário tocado pelo povo, de maneira voluntária, tá certo? O povo decidindo que leis que ele quer, e nem seriam leis, seriam proposições. E também o judiciário seria sempre decidido, todas as perrengues seria decidido pelo povo, como se fosse um grande júri, tá certo? E não a um indivíduo ou outro do judiciário. E as Forças Armadas também tem que ser o povo tocando isso. Todo mundo, desde que nasce, deve ser como se fosse voluntário das Forças Armadas. Então, todo mundo tem a obrigação de se autodefender e defender os seus semelhantes. Tá certo? Posto isto, continuando, então, a gente volta aos nossos ETs. Já existiu algumas discussões, né? Que nem aquele livro lá, seriam os deuses astronautas, né? Que o Honecker, aquele suíço, escreveu. Mas ali a ideia era se toda essa ideia de normas, regras, se foi dada por ETs, né? Por astronautas que vieram do espaço, que estipularam as regras de convivência e que nos ensinaram a viver, até parece que modificaram geneticamente ao ser humano para ele desenvolver em algum lugar até melhor. Tanto assim que é surpreendente, lá na Atenas antiga, de 500 anos antes de Cristo, de repente surgiu um grupo de pessoas relativamente bem inteligentes, coisas que atualmente, na nossa sociedade atual, no mundo atual, em qualquer lugar desse planetinha, eu acho que a gente não consegue achar um grupo de pessoas tão inteligentes quanto existia naquela Grécia, naquela Atenas antiga. Tá certo? Mas então, pode ser que nós tenhamos tido influências de ETs ao longo da nossa existência, alguns empurrões, mas ainda não foi o suficiente para a gente ficar satisfeito com as coisas, né? Ainda a gente tem dúvidas. Por que que eu existo? Para que eu existo? Por que existe o universo? Para que isso? É apenas uma simulação de alguém brincando com a gente, que está simulando o nosso comportamento? Pode ser. Eu ficaria muito chateado se fosse apenas um joguinho de simulação para alguém, tá certo? Então esperemos que a gente consiga ser um pouco mais inteligente e esclarecer cada vez mais a nossa ignorância. Por isso que a gente está atrás, vive atrás de ETs, com certo receio de encontrá-los, mas vive atrás dos ETs para ver se, na interação com eles, a gente aprende alguma coisa que esclareçam muito das nossas dúvidas, certo? E também aquele receio de que a gente encontra os ETs e eles são tão burros quanto nós. Aí seria
muito decepcionante, certo? Mas esperemos que a gente continue batalhando para esclarecer a nossa existência, a existência do universo, e procurando encontrar uns ETs aí para que ajudem-nos a esclarecer essas dúvidas, tá certo? Porque seria muito interessante se a gente conseguisse entender o que nós estamos fazendo nesse planetinha, nesse universo enorme. Parece um desperdício de esforço, de energia, né? Não sei porquê, né? Então, imaginemos que a gente encontre algum dia alguns ETs aí para ajudar a esclarecer a nossa ignorância e a gente ser um pouquinho mais esclarecido e saber o que nós estamos fazendo aqui e por que existe esse ou vários universos, tá certo? Daria uma sensação mais de orientação de vida, o que fazer da vida. Porque deixar tudo ao acaso também poderia ser, né? Poderia se imaginar que fosse simplesmente um acaso, que nós fomos só o resultado de flutuações quânticas, né? O Big Bang resultou de flutuações quânticas, né? Então, você tem o nada, aí tem umas flutuações quânticas, aí você vai ter uma grande explosão, aí gera matéria e antimatéria, claro, na hora que você soma tudo dá zero, né? Então, mas se você separa matéria e antimatéria, aí você tem matéria por um lado e antimatéria por outro, né? Você vai ter um ou vários universos, por um lado, e um ou vários anti-universos para o outro, tá certo? Mas se for só isso, bem, esperemos que, se fosse tão simples assim, então fica tudo bem. A gente é apenas um acaso. Alguém lançou os dados. Não, nem isso aconteceu por acaso. Esperemos que a gente tenha um objetivo um pouquinho mais sublime para perseguir um fim mais sublime, tanto de vida, de sociedade, humanidade e universalidade, tá certo? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Por favor, critiquem à vontade, comentem, sugiram tudo que vocês possam para melhorar e compartilhe com todos que vocês quiserem, tá certo? Agradeço imensamente a atenção de vocês. Me desculpe se eu só criei mais incertezas na cabeça de vocês, mas tá aí uma boa razão para procurar os ETs, para eles talvez terem uma resposta para as nossas ânsias de conhecimento. Tá certo? Até mais.